Bom dia. Antes de mais, agradecer a disponibilidade e a oportunidade de estar cá convosco num formato também híbrido, ou seja, já ser possível finalmente estarmos também presencialmente juntos. Eu sou José Pedro Ramos, trabalho na Microsoft e acompanho um conjunto de clientes naquilo que é a jornada de adoção de cloud, e hoje trago-vos um bocadinho este tema do desafio da multi-cloud e da gestão destes ecossistemas cada vez mais dispersos. A Microsoft tem este contexto híbrido já há muito tempo, ou seja, estamos dentro daquilo que são as instalações dos nossos clientes, dos seus data centers com múltiplas soluções há muito tempo, e por isso temos essa pegada nesse modelo mais tradicional há muito tempo. Também esta incursão na cloud pública com o Azure e mesmo os serviços de software as a service que a Microsoft tem já se iniciou também há bastante tempo, o que significa que esta conjugação de modelo híbrido é algo que nós temos há bastante tempo, muita experiência, e que acreditamos que de facto vai continuar. Ou seja, há cada vez mais use cases de edge computing também, que necessitam de cloud inteligente mais próximo de onde os dados são gerados, e eu hoje vou dar aqui alguns desses exemplos, e por isso é indiscutível que este modelo híbrido e multi-cloud veio para ficar. Hoje, e até hoje, tem sido um bocadinho este desafio, não é? Ou seja, como é que ligamos as nossas instalações, onde as nossas aplicações estão a correr, ao mundo da cloud, fazendo uma extensão natural para que se possa tirar partido deste ecossistema distribuído da melhor forma possível. Mas há um novo hoje, não é? Ou seja, há aqui novos desafios, porque de facto os clientes depois é absolutamente natural adotarem também múltiplas plataformas de cloud, o que significa que além deste mundo híbrido surge o desafio de multi-cloud provider, mas também há aqui mais novos cenários de algum edge computing, ou seja, muitos cenários de IoT, no caso da saúde, a parte dos wearables, por exemplo, as smart cities, em manufacturing, linha de produção, conseguir fazer essa análise da produção de forma inteligente também, o que significa que esta dispersão e estes múltiplos sistemas que hoje têm que ser geridos têm crescido exponencialmente. Trago aqui 3 exemplos rápidos, ou seja, em que se percebe que, de facto, este modelo híbrido tem que existir, ou seja, nós não achamos que tudo migra para a cloud pública definitivamente. Há aqui um conjunto de cenários que carecem de ser processado onde os dados são gerados. Este exemplo é um dos que vos trago, ou seja, tem um bocadinho a ver com a qualidade de controle da linha de produção de uma fábrica de vidro e trazendo então aquilo que são os serviços da cloud pública para um modelo de edge computing, tentar analisar na linha de produção se detectamos ou não defeitos na produção. E se imaginarem tentar fazer isto só na cloud pública, eu tinha que enviar a imagem daquilo que está a ser produzido pelo canal disponível até chegar então à plataforma de cloud e depois olhar para esses dados com serviço de inteligência artificial, trazer de volta, e tudo isto traz algum tempo que em casos de real time não é concebível. O que significa que pensar de forma inteligente sobre a linha de produção, a ver se está através da imagem do vidro que está a ser produzido naquele momento, a ver se tem ou não algum defeito, e depois, se tiver defeito, rapidamente encaminhar para uma palete que não é para passar para o processo de embalagem, e se estiver tudo bem, avança para o processo depois de distribuição. Portanto, esta tomada de decisão inteligente tem que ser no momento, ou seja, não se pode tomar a decisão 5 ou 6 segundos depois de ter olhado para algum defeito que se tenha detectado, tem que ser no próprio momento. E já agora também o olho humano, não é? Ou seja, se tivermos uma pessoa humana, cansa-se também, e o facto de ter estas plataformas a olhar para estes casos de forma consistente, não se cansam e conseguem detectar esses defeitos com maior fiabilidade. Outro exemplo que vos trago também neste cenário de edge computing, mais uma vez, continuamos junto de onde os dados são gerados, é um exemplo da Maersk, ou seja, em que, aqui um bocadinho mais ligado à segurança no trabalho, em que há regiões onde as pessoas não podem sair dos caminhões e por isso tem que ser monitorizado do ponto de vista de segurança para perceber se de facto não estão a entrar em cumprimento e a estar em alguma região que possa traduzir ali algum risco acrescido. Portanto, perceber rapidamente que a pessoa está numa situação que não é de suposto de facto estar naquela região e por isso notificar rapidamente e fazer com que a pessoa não esteja exposta então a esse risco. Outro exemplo, este se calhar até já é pouco interessante, entre aspas, do ponto de vista, estamos todos nós fartos de máscaras, mas elas ainda vão ser necessárias, mas é mais um exemplo que se percebe bem que esta decisão rápida de real time
É mais uma vez um cenário de edge computing, não um cenário de cloud pública, onde se tem que perceber se a pessoa tem a máscara, se do ponto de vista de distância em tempo real está a distância que é necessária, e todos nós percebemos também quando, e já assistimos a várias situações deste género todos, em que às vezes há muita gente num espaço, não estão a ser respeitadas as distâncias, e ter uma forma inteligente de perceber isso, que garanta de facto essa segurança, também é um exemplo onde se aplica este tipo de análise de edge computing. Após dar-vos um bocadinho estes 3 exemplos, tenho aqui um bocadinho aquilo que são as nossas soluções que estão por baixo deste edge computing, ou seja, tudo aquilo que aqui está não corre em Azure, corre dentro das vossas instalações, dentro de um service provider, onde os dados são gerados e onde é preciso suportar alguns destes cenários que vos trouxe. E a família da Microsoft que se dedica ao edge computing, que chama-se Azure Stack, se calhar já ouviram vários falar sobre a Azure Stack, depois é um bocadinho confuso porque são 3 sabores, 3 opções e, portanto, nem sempre é fácil distingui-las. Eu hoje vou, se calhar, ser um bocadinho rápido nesta parte do edge computing, porque depois vou dedicar um bocadinho mais à parte de como é que se gera então este modelo distribuído. De qualquer forma, não queria deixar a oportunidade de rapidamente distinguir pelo menos um bocadinho estas 3 opções. E, portanto, a opção mais à esquerda, o Azure Stack Edge, é a única hardware nossa, aliás, às vezes pelo carimbo que aparece na parte de cima do equipamento, e é o que está por baixo dos 3 exemplos que vos dei, ou seja, muitos cenários de IoT, de machine learning, olhar de forma inteligente para a imagem, perceber padrões, correr estas componentes de inteligência artificial sobre essas imagens e tomar decisões, acontecem muitas vezes neste tipo de equipamento. Olhando um bocadinho para a direita, ou seja, o Hub acaba por ser uma solução de mini Azure, ou seja, e já há service providers também em Portugal que acabam por ter este tipo de plataformas, e é um bocadinho ter um mini Azure mais próximo, ou seja, quando a latência, a questão da soberania de dados é relevante para as organizações, e há casos em que é indiscutivelmente também algo que é crucial, muitas vezes encaixa neste tipo de soluções mais próximas, ou seja, tem um subset de serviços, não tem todos os serviços que as regiões públicas do Azure nos oferecem, mas de qualquer forma tem aquelas que são mais relevantes e que tipicamente os clientes necessitam. Pois, mais ao centro, aquilo que é a solução mais tradicional data center, mas num modelo integrado com cloud pública e que tem tido agora uma expansão maior, que se chama Azure Stack HCI, onde podemos correr aquilo que são as tradicionais máquinas virtuais, correr já várias opções também de containers e que vos vou explicar um bocadinho melhor no próximo slide. Pois esta tal peça de gestão, o tal control plane que chamamos Azure Arc e que ajuda naquilo que é a gestão destes modelos distribuídos. Focando então só um bocadinho na do meio, e depois, mais uma vez, vou-me focar na parte da gestão centralizada destes sistemas distribuídos. Muito bem, então, aqui na primeira camada, lá em baixo, este ecossistema de hardware, não é hardware nosso nesta solução do HCI, é hardware dos diferentes fabricantes, portanto, mais de 20 e tal fabricantes são suportados para a Azure Stack HCI. Nós depois, sobre esse hardware que vocês tenham, ou que adquiram, coloca-se a rolar este sistema operativo, ou seja, chama-se Azure Stack HCI, e sobre esse sistema operativo podem então correr aquele modelo tradicional de máquinas virtuais que todos estão habituados, ou, e essa é a parte mais interessante, começar a correr uma estrutura de containers, um serviço gerido de containers e com base em Kubernetes, onde se pode depois correr um conjunto de containers, várias plataformas aplicacionais, mas também começar a ter um conjunto de bases de dados como um serviço, o que significa que, se eu quiser alojar uma base de dados SQL ou Postgres, posso fazê-lo num modelo gerido de plataforma, ou seja, não ter que ter um sistema operativo, instalar esse motor de base de dados por aí fora, de uma forma bastante mais ágil e com menor esforço de gestão também. Tudo isto gerido pelo tal Azure Arc, que vou agora daqui para a frente finalmente focar. Muito bem, então o objetivo deste ARC, neste tal desafio de multi-cloud e de muitas coisas dispersas, há de facto, e aqui está um bocadinho isso resumido nestes três quadrados, ou seja, muitas aplicações diferentes, um ecossistema do ponto de vista de hardware e de centros de dados também muito disperso, e depois também o advento da cloud pública, onde surgem muitas plataformas de cloud computing, nomeadamente o próprio Azure, mas muitas outras e que devem naturalmente também ser geridas de uma forma consistente. Portanto, resumindo, o Azure Arc, o seu objetivo é conseguir gerir este ecossistema disperso, sendo absolutamente transparente, como é óbvio, nem tudo é possível ser gerido pelo Azure Arc, não é? Ou seja, se tiver sistemas não distribuídos, ou seja, um Solaris, por exemplo, um HPUX, são sistemas um bocadinho mais difíceis de integrar com a cloud pública, mas a generalidade daquilo que hoje os clientes têm, não tão legado, acaba por ser passível de ser gerido desta forma. Agora, aqui se calhar, explicando um bocadinho o Azure Arc um pouco melhor, ele tem estas duas direções representadas pelas setas, e explicando primeiro da esquerda e depois a direita, que é a parte mais interessante deste serviço. Ou seja, primeiro objetivo, do lado esquerdo, conseguir gerir
múltiplas infraestruturas, ou seja, num único sítio, no portal do Azure, conseguir nessa consola ver sistemas que tenho no Azure, sistemas que tenho on-prem, sistemas que tenho na Amazon, ou seja, de forma consistente, num único sítio, ver tudo. Parte da direita, ou seja, a segunda certa, que é a parte mais interessante também deste tipo de soluções, que é, depois de gerir tudo, também é interessante, e essa é a parte mais interessante, que é não só conseguir gerir tudo, mas conseguir começar a tirar partido de serviços que a cloud pública tem, inovadores e mais interessantes, on-prem. Ou seja, até hoje o on-prem acaba de estar sempre um bocadinho condicionado aos seus próprios modelos tradicionais. Eu queria ir para a cloud pública porque tinha lá serviços bastante interessantes e que eu queria tirar partido, mas torna-se bastante mais útil, de facto, se eu puder juntar o melhor dos mundos, que é, por um conjunto de motivações, preciso mesmo de as correr on-prem, em Edge Computing, falámos um bocadinho sobre isso, mas não deixar de poder correr, de facto, esses serviços que a cloud vem trazendo mais inovadores e que eu possa tirar partido deles, então, on-prem. Então, o Arc tem então estas duas perspectivas, mais uma vez resumindo, do lado esquerdo, gerir múltiplas infraestruturas, do lado direito, conseguir então de fazer o deployment de serviço do Azure dentro de casa, em multi-cloud, fora do Azure, essencialmente. E pronto, assim, este acaba por sistematizar um bocadinho alguns dos desafios que são importantes neste modelo distribuído, ou seja, do lado esquerdo, a parte de segurança e governação, ou seja, é depois também interessante, e vocês de certeza que sendo esse desafio já têm também alguma plataforma de cloud, ou múltiplas plataformas de cloud, que é, então, do ponto de vista de segurança, de operação, de backups, de gestão, de updates, por aí fora, como é que eu faço isto de forma consistente, não é? Ou seja, acaba por ser sempre um desafio, ou seja, do ponto de vista de governação. E ter uma política comum que possa ser depois utilizada de forma consistente é aqui que o Arc introduz essa respectiva vantagem. E o mesmo podemos transpor para a parte mais de desenvolvimento, ou seja, as práticas de desenvolvimento, nomeadamente o deployment de uma aplicação que queiramos fazer de forma consistente neste modelo distribuído, ou seja, ter a vontade, ou seja, ambiente de desenvolvimento, por exemplo, estar numa plataforma cloud e de produção por uma questão de latência que tem que estar on-prem, mas do ponto de vista de pipeline de desenvolvimento daquela aplicação, eu conseguir aprovisionar a mesma coisa em múltiplos sistemas, portanto, o Arc acaba por ajudar nesta perspectiva também. E depois conseguir também na parte de dados, aplicações, machine learning, fazer o deployment deste tipo de soluções em múltipla plataforma. Mas aqui achei que era interessante trazer estas setinhas, ou seja, no fundo acabam por fazer um bocadinho que é o paralelo dos serviços de Azure naquilo que pode ser depois aprovisionado fora do Azure, na lógica da utilização deste serviço do Azure Arc. Outro ponto importante que acaba por ser também relevante, vocês de certeza, a parte dos containers tem crescido muito, toda a gente ouve falar em Kubernetes, não é nada de novo, tem tido uma adoção exponencial, tem uma parte muito interessante que é a portabilidade, ou seja, o facto de não se querer ter lock-in a um determinado tipo de provider faz com que de facto tenham uma utilização muito grande. E esta solução do Azure Arc permite gerir as diferentes distribuições que possam ter. Depois acaba por ser um desafio, tenho que estar a lidar com alguns clientes onde isto é claramente um desafio, que é, surgem containers on-prem, depois tem um bocadinho da AWS também, tem um bocadinho de Google, tem um bocadinho da Azure, e depois fazer a gestão destas distribuições de Kubernetes, todos eles são Kubernetes e podem ser geridos da mesma forma, acaba por ser um desafio, portanto tenho de facto sentido que aqui este tipo de peças ajuda a dar aqui alguma consistência à gestão de containers em múltipla plataforma. E não tem que ser só cloud público, ou seja, OpenShift, a Red Hat também é muito utilizado em Portugal, ou mesmo Tanzu da VMware, é passível de ser gerido com o Azure Arc. Não queria que se assustassem com este slide, ele é uma violência visual, ou seja, quando olha para este slide ele acaba por assustar um pouco. É o último que eu tenho para falar sobre o tópico do Arc, mas eu acho que ele sistematiza muito bem. Eu vou tentar torná-lo agora um bocadinho mais simples. Do lado esquerdo, a parte de User Interface, a forma como nós lidamos com estas plataformas. No topo, aquele retângulo grande, alguns dos serviços estão, e quem usa Azure conhece muitos deles de certeza, e que já os valoriza, já sabe que eles de facto são úteis. E depois a tal camadita de integração do Arc, aquilo que vos tenho estado a falar, que está ali aquele retângulo do meio, e depois os múltiplos sítios onde se pode fazer deployment de aplicações, não é? e que vocês potencialmente possam ter ou vir a ter. Nomeadamente o Azure Stack HCI que vos falei também, ambientes VMware super comum em Portugal, portanto tem uma presença gigante, e depois os dois maiores cloud providers também, a Google e a AWS. Não significa que não se possa gerir qualquer outro ambiente, aliás, tivemos ainda agora a apresentação do Rui, portanto, se tiverem também sistemas na IP Telecom, por exemplo, ou outro provider, é passível de ser integrado e gerido pelo Arc. Estão aqui estes 5 exemplos, mas podem gerir naturalmente diferentes ambientes.
E a ideia deste slide, no fundo, é, apesar de ser complexo de início, é simplificar um bocadinho aquilo que a potencialidade do Arc e sistematizar essa mensagem num único slide. Ou seja, se eu tiver as tais componentes de segurança que já tenho hoje até no Azure, poder aplicá-las da mesma forma a múltiplos repositórios e, mais uma vez, a tal parte que eu enfoquei há bocado com um bocadinho mais de convicção, a parte interessante da inovação, estes retângulos que aqui estão em cada plataforma, onde estes serviços, isto é o símbolo para cada um dos nossos serviços de plataforma, para serem passíveis de ser feito deployment nestas plataformas, desde serverless computing, a competentes de machine learning, base de dados como um serviço, aplicações web, por aí fora. Como último slide, é só uma referência que trouxe, dentre muitas, mas a Nokia é conhecida, portanto acabei por escolher esta, e que tem exatamente o desafio que eu também fui focando um bocadinho ao longo da apresentação, ou seja, eles acabam por ter uma solução para clientes finais, têm múltiplas clouds, usam a AWS, Google e Azure, e tinham aqui um bocado o desafio, mais uma vez, de ter aqui alguma consistência na gestão da própria solução que eles têm e que vendem a clientes finais, nesta dispersão grande de 3 providers. E encontraram no Arc a capacidade de gerir então este sistema distribuído de forma bastante mais consistente. E pronto, era tudo. Resta-me agradecer. Obrigado e bom resto de evento. Obrigado.